Boa tarde a todos. Então, hoje o conteúdo aqui relacionado à disciplina de cálculo numérico é a de sistemas de equações não lineares. Bom, a gente viu nas aulas passadas, né, no capítulo 2, a questão da equação não linear, né? Então eu tinha lá uma única equação, né, com uma incógnita, mas nessa equação a gente não tinha um método para poder isolar, né, a variável daquela equação para obter então uma solução, né, de uma forma simples. No capítulo seguinte, a gente trabalhou o chamado, né, sistema de equações lineares, em que existiam, então, n equações a n variáveis, né? Então, a gente viu técnicas para resolver esse sistema, né, de equações. Esse sistema de equações poderia ser resolvido, né, de forma direta. Então, a gente viu lá os métodos de eliminação de Gauss e fatoração LU, né? Ou métodos indiretos, né? Ou iterativos. Entre eles, né? A gente viu lá o método de Jacobi e o de Gauss-Seidel. Então, nesse capítulo, a gente vai, né, de uma certa forma, unir o conteúdo do capítulo 2 com o capítulo 3, né? Dando origem, então, a esses sistemas aqui de equações não lineares. Bom, então, por que a gente estuda esses modelos, né, e as técnicas de solução para sistemas de equações não lineares? Então, o nosso embasamento, né, base aqui, é que muitos dos problemas aí em engenharias, né, eles acabam recaindo em sistemas de equações não lineares do tipo aqui apresentado nesse slide 2, né? Então, eu tenho uma certa função, né, uma f1 com n variáveis, então x1, x2, né, até um xn, ali dando igual a zero. De outra forma, né, eu tenho uma outra função, uma f2, com as mesmas variáveis, né? Não necessariamente as equações vão necessitar apresentar todas as variáveis, né, em todas as equações, mas o que vai acontecer? A gente vai ter, né, no conjunto, as n equações e as n variáveis ali, né? Então, cada uma dessas funções, né, essa f1, f2, fn, né? Então, cada uma dessas fi pode ser pensada aí a princípio, né, como um mapeamento de um vetor x. Esse vetor x, né, ele seria um vetor com n dimensões, né? N posições, né? Então, n incógnitas. Então, ele está associado a um espaço n-dimensional que acaba, né, tendo uma imagem associada a uma linha no espaço real, né? Esse sistema de equações, né, então, essas n equações n incógnitas, de uma forma geral, né, uma forma mais geral, ela pode ser definida como sendo uma função vetorial. Então, esse f, né, negrito, seria a expressão dessa função vetorial f, né, mapeando do espaço Rn até um outro espaço, né, Rn, de tal maneira, né, apresentada no slide 3. Então, esse espaço, essa função vetorial f, né, ela é composta por n pequenas funções lá dentro, né? Então, utilizando essa notação vetorial, né, a gente teria, então, a, a proposta, né, de obtenção de uma solução da forma f de x igual a zero, né, em que f é essa função, né, em que cada uma das componentes é, na realidade, né, uma função das n variáveis, e esse x aqui, né, ele é é, um vetor, né, de variáveis. Então, essas F1, F2, né, até Fn,
são as funções coordenadas dessa função vetorial f. Geometricamente, né, a gente poderia pensar na seguinte forma, né? Então, aqui, para um sistema de duas equações, duas incógnitas, né, é como se a gente estivesse resolvendo o seguinte, né? Então, cada uma das funções, ela vai me gerar aqui no espaço, né, uma superfície. Essas superfícies, né, então, vão ter uma interseção, né? Então, tenho aí interseção aí entre essas duas superfícies e onde essa interseção, no caso, né, de funções aqui, né, bidimensionais, né, então, duas equações, duas incógnitas, o que vai acontecer? Elas têm como interseção uma linha, e essa linha, então, vai aqui perfurar, como se assim, por assim dizer, né, o plano x1, x2, que são as variáveis, né, e no ponto em que essa linha, né, ela coincide com esse plano, eu teria, então, as minhas soluções do sistema, né? Então, a princípio, eu poderia encarar, né, a solução aí de um sistema, né, de equações não lineares dessa forma, né? Então, eu tenho várias superfícies aí, né, no espaço Rn. Essas superfícies, elas vão ter, né, interseções, e onde essas interseções, então, né, corresponderiam, né, elas estariam aí, né, perfurando ali, né, chegando a um plano delimitado por essas dimensões, a gente teria, então, as raízes, as soluções do sistema, né? Então, é mais ou menos isso que a gente procura, né, quando está resolvendo um sistema de equações não lineares, né? Encontrar quais são os valores ali das variáveis, né, x1, x2, x3 até xn, de tal maneira que todas as minhas funções, né, sejam iguais a zero. Então, é isso que a gente busca, né, resolvendo um sistema de equações não lineares. Bom, então a gente vai ver duas técnicas aqui, né? Existem várias técnicas aí possíveis para resolver um sistema de equações não lineares. Vamos ver aqui duas delas, né? Bom, como a gente então vai trabalhar com essas técnicas? Elas vão ser técnicas muito parecidas com aquelas que a gente viu no capítulo 2 para uma equação não linear. Então, a primeira técnica que a gente vai ver vai ser o método do ponto fixo, né? Então, esse método do ponto fixo é um procedimento bastante similar ao que foi empregado para uma equação não linear, né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter, né? Vamos pensar em uma função g, né? Essa função g, então, ela vai ser uma modificação da minha função f, né? Então, vamos utilizar essa função g, né, em um domínio D que pertença, esteja contido, né, no Rn, e essa função, né, ela vai permitir que eu tenha, então, a princípio, um ponto fixo. Esse meu ponto fixo, né, vai ser um ponto P, de tal maneira que g de P, né, ele me forneça, né, esse ponto fixo P, né? Então, é isso que a gente deseja. Para isso, então, vamos recorrer a um teorema, né? Esse teorema, ele tem o seguinte enunciado. Então, seja um domínio, né, dado pelo vetor x1, x2, né, até xn, tal que todos os valores aqui de xi estejam contidos entre um valor a, né, um AI, e um outro valor B, né, um BI. Então, para uma certa coleção aqui, né, de constantes, de A1 até AN e de B1 até BN, né? Então, a gente limita aqui essa variação aqui do x. Vamos supor que G, né, essa função vetorial, seja contínua
definida, né, em um domínio D pertencente a esse Rn, né, com a propriedade de que g de x, né, pertence ao domínio para todo x pertencente no domínio. Então, se isso ocorrer, a gente tem que essa função possui um ponto fixo em D, né? Então, o primeiro ponto aqui, né, é que a gente obtenha uma função tal que, né, a imagem dessa função ainda pertença ao domínio. Por quê? Porque se ela não pertencer ao domínio, a gente não tem, né, essa função ela não vai admitir um ponto fixo. E eu não posso, então, empregar esse método para solucionar o meu sistema de equações não lineares. Bom, então, primeiro passo, tenho lá o meu ponto fixo. Segundo passo, né? Vamos supor que todas as funções componentes dessa G, né, possuam derivadas parciais contínuas, né, e uma constante K, que seja menor que a unidade, né, exista de tal maneira que a derivada, né, parcial de G, né, de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis, né, seja menor ou igual a esse K dividido por N. N, né, é o número de equações. Se essa situação, né, for satisfeita, o que que acontece? A gente tem, então, essa sequência como uma sequência de ponto fixo, então essa sequência ela vai convergir para a solução do sistema dentro desse domínio, né, arbitrado. Então eu vou poder utilizar, né, uma expressão desse tipo, que é o valor, né, das minhas variáveis, né? Então, do vetor aqui, solução, né? Ele vai ser o g aplicado no valor anterior, né? Com os valores anteriores da função. E isso aqui, então, né? Vai convergir para o ponto fixo aí imaginado para esse sistema, né? Então, isso que a gente vai ter aqui nessa situação. Então, na realidade, isso aqui é o quê? É uma generalização do método do ponto fixo, né, para um sistema de equações. Então, a gente aplicou inicialmente, né, um método para uma única equação, agora vai aplicar isso aqui para um sistema de N equações. Vamos ver, então, como funciona esse método aqui do ponto fixo, né? Então, vamos considerar aqui um sistema não linear, né, dado por 3 equações e 3 incógnitas. Então, a primeira equação aqui, né, é isso aqui. 3x1 menos o cosseno de x1, x2, x3, menos meio igual a zero. A segunda equação, x1 ao quadrado menos 81 que multiplica x2 mais 0,1, isso aqui elevado ao quadrado, mais seno de x3 mais 1,06 igual a zero. E a última equação é a exponencial, então, e elevado a menos x1, x2, mais 20x3, mais 10π menos 3 dividido por 3 igual a zero. Então, a gente tem 3 equações, 3 incógnitas aqui. Então, vamos resolver esse sistema, né? Mas, além de resolver o sistema, precisamos mostrar o seguinte, né, que esse sistema possui uma solução única nessa região, né, em que o domínio é definido entre -1 e 1, né, então para cada uma das 3 variáveis, x1, x2, x3, temos que mostrar que a solução está, né, dentro desse domínio e apresentar soluções, né, para diversas iterações, iniciando com essa estimativa inicial de 0,1, 0,1 e menos 0,1. Então, esse é o nosso exemplo aqui. Bom, então, para resolver esse primeiro exemplo, né, vamos solucionar a iésima iteração para xi, né, e isso fornece, então, o nosso problema de ponto fixo, né? Então, o que eu vou fazer? De cada uma das equações, eu vou isolar uma das variáveis, né?
Então, era isso que era feito no método do ponto fixo para uma única equação. A gente pegava, né, a equação, isolava a variável. Aqui, então, né, o que vamos fazer? Em cada uma das equações, a gente vai isolar uma variável. Então, da primeira equação, vou isolar o x1, da segunda equação, isolo um x2, e da terceira, o x3. Então, eu obtenho um sistema, né, aqui de 3 equações a 3 incógnitas. Continua sendo, né, esse sistema deve ser um sistema equivalente ao sistema original. Então, eu tenho aqui, né, x1 igual a 1/3 do cosseno de x2, x3, mais 1/6. x2, 1/9, que multiplica a raiz quadrada, né, x2, x1 ao quadrado, mais seno de x3 mais 1,06, e menos 0,1, e o x3 é menos 1 sobre 20, exponencial de menos x1, x2, menos 10π menos 3 dividido por 60. Então, a princípio, em cada uma das equações, isolei uma das variáveis, né? Então, agora que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, né, a condição de que cada uma dessas equações seja, né, limitada e a imagem dessas equações, né, esteja contido daquele domínio, né, de menos 1 até 1. Então, como a gente tem 3 equações, a gente vai ter, então, né, uma função g, uma função aqui vetorial g, né, definida no R3, que vai dar uma imagem em R3, né, constituída por 3 funções vetoriais, né, aqui G1, G2 e G3, né. Então, essas são as minhas expressões. O que eu vou fazer agora? Vamos verificar como é o comportamento dessas, né, G1, G2 e G3. Né? Então, vamos utilizar os teoremas aí, né, apresentados para verificar se G possui um ponto fixo nesse domínio. Né? Então, vamos considerar inicialmente, né, G1. Bom, G1 era o quê? Né? G1 é essa função aqui, 1/3 do cosseno de x2, x3 mais 1/6. Né? E vamos aplicar para verificar qual seria, né, o valor máximo obtido empregando-se essas funções dentro do domínio dado. Né? Então, G1, né? Então, vai dar 1/3, que multiplica o módulo do cosseno de x2, x3, mais 1/6. Bom, cosseno de x2, x3, o valor máximo possível aqui seria qual? Né? O valor máximo é igual a 1, né? Em modo. Então, eu teria 1/3 mais 1/6, que dá meio. Então, o valor de x1, de G1, né? Ele vai acabar sendo menor ou igual a meio, aplicando, né, essa função. O G2. Bom, o G2 a gente vai avaliar, né, o módulo da função ali. Né? Então, 1 sobre 9, raiz de x1 ao quadrado, mais seno de x3, mais 1,06 menos 0,1. Se eu avaliar, então, isso aqui, eu teria um valor qual? Né? Ele daria 1/9, né, da raiz quadrada. Qual o maior valor possível aqui? Né? O x1 teria que ser igual a 1, né? 1 ao quadrado. O maior valor do seno possível, né, seria seno de 1 radiano, 1,06. Então, extraio a raiz, multiplico por 1/9 e subtraio 0,1. Então, isso aqui dá um valor menor que 0,09. E, por último, a terceira função, né? O que acontece? A gente tem ali um G3, né? Que ele é 1 sobre 20, exponencial de menos x1, x2, mais 10π menos 3 sobre 60, né? O maior valor aí possível seria o quê? 1 sobre 20, exponencial, né? Ali
o maior valor possível ali do argumento da exponencial seria 1, né? Então, se eu tivesse lá x1, por exemplo, igual a 1 e x2 a menos 1, né? Ele daria 1, mais 10π menos 3 dividido por 60. Se eu efetuar, né, o cálculo dessa expressão, eu tenho um valor inferior a 0,61. Então, o que acontece, né? Para cada um desses valores ali, né, dados, então, para x1, x2 e x3, dentro daquele intervalo de menos 1 até 1, a gente nota que a imagem continua pertencente a esse intervalo de menos 1 até 1. Então, né, o que acontece aqui é que cada uma dessas g's, né, então essas g's i, elas estão limitadas entre menos 1 e 1. E isso aqui é necessário para que a gente tenha, então, um ponto fixo dentro desse intervalo. Então, o g de x pertence, né, ao domínio para todo x pertencente a esse domínio fornecido, né? Então, a princípio, a gente tem um ponto fixo dentro desse intervalo. O que a gente vai fazer agora, né? Vamos verificar quais são as derivadas parciais da função, né, dentro desse domínio. Então, são 3 funções, né? 3 incógnitas. Então, 3 equações, 3 incógnitas. Vamos avaliar as 9 derivadas parciais. Bom, então, essas 9 derivadas parciais, né? G1, né? Aqui, ela não depende de x1. A gente nota aqui que não existe dependência de x1 em G1. Para G2, não existe dependência de x2. A mesma coisa acontece aqui, né? Para G3, eu não tenho dependência de x3. Então, a derivada de G1 em relação a x1, a derivada de G2 em relação a x2 e a derivada de G3 em relação a x3 são nulas. Então, a gente tem aqui, né, o módulo dessas derivadas, né, vão ser nulos. Bom, G1, derivada de G1 com relação a x2. Derivada de G1 com relação a x2, né? Então, eu teria o quê? A função, né, é 1/3 do cosseno de x2, x3, mais 1/6. Então, quando eu derivo essa função em relação a x2, né, derivada de cosseno vai dar menos seno. Então, menos 1/3, né, de x3, seno de x2, x3, mais 1/6. Mas o que eu tenho que verificar é o módulo, né, dessa função. Então, o módulo daria, né, 1/3, módulo de x3 e módulo do seno, né? Qual é o valor máximo admissível para essa derivada? Se eu avaliar aqui, né, eu tenho, então, 1/3 multiplicado por 1 e pelo seno aqui, né, de 1 radiano. Isso aqui vai dar menor que 0,281. G1 com relação a x3 vai dar uma expressão análoga ao que aconteceu, né, para G1 com relação a x2. A mudança vai ser o termo aqui, né, que multiplica o seno. Em vez de ser x3, fica 1x2. E o valor também acaba sendo exatamente o mesmo da expressão aqui anterior. G2 com relação a x1. Então, eu vou derivar a função em relação a x1, avaliar qual é o máximo valor, né, admitido por essa função. Então, a gente faz o cálculo aqui, né, e obtém um valor de 0,238. Semelhante, né, para G2 em relação a x3, faço, né, avalio a derivada, faço o cálculo, obtenho o valor, né? Daí, G3 com relação a x1 e G3 com relação a x2 são expressões, né, muito parecidas. A diferença básica vai ser aqui, né, que a G3 com relação a x1 vai me dar aqui um x2 e a G3 com relação a x2 vai me dar um x1. Mas o valor, né, limitante para essas derivadas é o mesmo. Bom, então, avaliados, né, as 9 derivadas, o que acontece? A gente vê qual é o máximo valor. Então, deu lá de 0,281, né?
Então, o que acontece? Bom, todas as funções são contínuas, né? Por quê? Porque elas admitem derivada nesse intervalo, né? Então, G é contínua nesse domínio fornecido. Além disso, né, para todo x pertencente ao domínio, a gente tem que a derivada de xi, de gi com relação a xj, né, ela é menor ou igual a 0,281. Então, eu consigo, né, encontrar uma constante k, né, maior que 1. Então, aqui no caso, por exemplo, eu obtenho até, né, k igual a 3, de tal maneira que isso aí, então, permite que eu obtenha, né, um único ponto fixo nesse intervalo, né? A princípio, né, o fato de eu encontrar um único ponto fixo em um certo intervalo não implica que a solução seja única. Eu posso ter, né, soluções em vários intervalos ali, né, empregando o método aí do ponto fixo. Não necessariamente eu tenho um único, né, intervalo ali em que exista a solução do sistema. Eu posso ter N soluções aí do sistema, né, em locais diferentes. Bom, então, passo seguinte, né? Já que a gente verificou que existe uma solução naquele intervalo, né? Vamos, então, empregar as funções obtidas para obter a solução, né? Ao longo das iterações. Então, né? A primeira expressão, né? Vai ser aquela de x1, que foi isolado, né? Em função de x2 e x3. Daí, a função x2 em função de x1 e x2, e x3 em função de x1 e x2. Né? Então, como é que a gente vai usar? A cada iteração k, utilizam-se, né, os resultados da iteração anterior. Então, o que a gente tem? Né? Primeira iteração, x1 valia 0,1, x2 0,1, x3 menos 0,1. Então, eu vou usar o valor aqui, né, de 0,1 e menos 0,1 aqui, né, para calcular o novo valor de x1. Eu uso o valor, né, de 0,1 e de menos 0,1 para calcular o novo valor de x2 e valor de 0,1 para calcular o novo valor de x3. Com isso, né, eu obtenho esses três valores aqui. 0,49998333 para x1, 0,00944115 para x2 e menos 0,52310127 para x3. O que eu vou fazer? Para o próximo passo, né? Eu vou utilizar, então, esses três valores nas três equações. Então, eu vou substituir, né, aqui para x1, né? Eu substituo para 0,009 aqui para x2, né? E menos 0,5231 para x3. Eu obtenho o novo valor de x1. Se eu fizer, então, né, aqui, novo valor de x2, ele vai depender desse 0,4999 e desse menos 0,5231. Então, substituo aqui, obtenho o novo valor de x2. E aqui, eu substituo aquele menos 0,4999 e aqui 0,00944, né? Para obter, então, o novo valor de x3. Substituindo os valores, eu vou obter esses valores aqui. 0,49999593, 0,00002557 e menos 0,52336331. Se eu avaliar, então, a diferença, né, de uma iteração para outra, o que eu tenho, né? Da primeira para a estimativa inicial, né, calcular aqui a norma infinito, eu tenho lá um valor de 0,423. Da segunda para a primeira, 9,4 vezes 10 a menos 3.
Então, cada vez que eu vou, né, utilizando os valores anteriores para recalcular os novos, eu vejo então que essa diferença nessa norma ela vai caindo. Até que, né, eu então encontre a solução dentro de uma certa tolerância aqui, né? Ou execute um certo número de iterações que foi, né, pedido. Ou, né, então, esses seriam alguns critérios de parada utilizados. Alguma dúvida a princípio nesse primeiro exemplo? Dúvidas, problemas? Bom, como eu posso então acelerar um pouco a convergência desse método, né? Então, a aceleração de convergência aqui do método de ponto fixo, muitas vezes ela pode ser feita, né, fazendo o seguinte. Então, a gente viu, por exemplo, né, ao estudar o método lá de Gauss-Seidel para sistemas lineares, né, que nesse método de Gauss-Seidel, a gente pegava e sempre utilizava os últimos valores disponíveis, né, os últimos valores calculados para que eu possa, então, né, estimar a solução, né? Então, uma possibilidade de aceleração aqui, utilizando o método do ponto fixo, é essa. Eu vou utilizar os últimos valores conhecidos, né, ou estimados desse vetor de incógnitas, né, de forma semelhante ao que é feito no método de Gauss-Seidel para sistemas lineares. Então, se eu fizer isso, né, para o caso, né, do exemplo aqui anterior, a gente vai ter o seguinte. Então, olhem aqui, né? A primeira equação, nada muda, né? Agora, na segunda equação, a gente vai notar o seguinte, né? Então, aqui, né? Ao invés de trabalhar com o valor da iteração anterior, vamos trabalhar com o valor da iteração atual, né? Essa aqui vai ter que ser da iteração anterior. E agora, para x3, eu vou usar os dois valores que foram calculados aqui anteriormente, né? Então, isso aí vai convergir também, né, para a solução do sistema. E sempre, né, a gente vai utilizar aí resultados tanto da iteração atual quanto os resultados da iteração, né, anterior. Então, o que a gente nota, né? A princípio, a solução ela vai ter uma convergência, né, um pouco mais rápida do que o obtido anteriormente, né? Então, é isso que a gente acaba observando ao utilizar esse método ali, que era o método, né, do ponto fixo, mas com essa aceleração, né, uma pequena mudança que serve então para que a gente obtenha a solução do sistema de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Então, essa seria uma possibilidade aqui de aceleração do método aí de ponto fixo, né? Então, eu vou usar as equações, né? Só que empregando os últimos valores, né, disponíveis. Então, aqui, né, para x2, eu utilizo o x1 que acabou de ser calculado e o x3, né? Aqui para x3 eu utilizo o valor de x1 e x2 que acabaram de ser calculados. Isso aí, então, acelera um pouco aqui a nossa convergência, né? Isso aqui a gente nota comparando, então, essa tabela aqui, né, com essa tabela aqui, né? Os resultados vão ser um pouco diferentes. Dúvidas? Bom,
Só que um método de ponto fixo, né, ele tem uma grande desvantagem, né? Esse método, na realidade, ele precisa que eu consiga representar, né, cada uma das variáveis, né, de forma explícita, por meio de uma equação. Então, de cada uma das N equações, né, que eu tenha, eu vou ter que, de alguma forma, isolar uma das variáveis, né? Então, isso aí, na realidade, né, ele acaba sendo, né, algo que não é algo muito simples, né, nos casos mais gerais. Além disso, né, o que acontece? Esse método ele necessita que eu obtenha um intervalo, né, de convergência. Então, eu tenho que estabelecer um dado intervalo em que aquela relação, né, de que a imagem das funções ela esteja contida ali no domínio seja válida. Se isso aí não ocorrer, né, o que vai acontecer? O método acaba falhando. Então, para que eu possa obter, né, a solução de uma forma mais robusta, né, a gente vai aqui expandir o método de Newton-Raphson, que foi aplicado para uma única equação, no caso aqui de um sistema de equações não lineares, né? Então, no método de Newton-Raphson, né, o que acontecia? A gente tinha lá, né, basicamente, uma função, né, que era a minha g de x, ela era, né, o valor anterior de x menos uma correção, né, aplicada a f de x. Bom, no caso de Newton-Raphson, para uma única equação, né, essa correção ela correspondia ao quê? 1 sobre a derivada, né, de x, de f de x. Então, a gente viu lá que a forma de recorrência era o quê? X na interação i mais 1 era x de i menos f de x de i dividido por f' de x de i, né? Só que aqui a gente está trabalhando com o quê? Com matrizes, né? Então, ao invés de ter uma derivada de uma função, a gente vai ter que definir algo, né, que corresponda a essa derivada, mas uma forma matricial, né? Então, a gente não consegue trabalhar de uma forma, né, exatamente a mesma daqui, mas vai ser uma forma, né, similar. Então, a gente vai ter aqui, né, no caso de n equações, né, caso n dimensional, um sistema aqui, né, uma matriz, né, A de x, que vai conter, então, né, como componentes A1, 1 de x, A1, 2 de x, até um A1n de x, né, na primeira linha. Na segunda linha, um A2, 1 de x, A2, 2 de x, até um A2n de x, até uma última linha com um AN1 de x, até um AN n de x, né, em que cada uma dessas A e J, né, de x, é uma função. Bom, como vamos definir, então, essas funções, né? Então, essa função, ela vai, essa matriz, na realidade, né, ela vai funcionar da mesma maneira, né, que a gente tinha lá no caso da equação não linear, né, para Newton, né? Então, ali, para Newton-Raphson, é um gzinho de x igual a x menos, né, uma função φ de x multiplicada por f de x. Aqui, eu vou ter essa matriz A, né, a inversa dessa matriz A, sendo aplicada, né? Bom, então, essa matriz A, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser chamada de matriz jacobiana. E ela deve fazer, às vezes, né, de uma derivada. Bom, então, essa matriz jacobiana, né, ela acaba sendo definida como sendo, né, composta pelas derivadas parciais das funções, né, das n funções, em relação às n variáveis. Então, na primeira linha, né, dessa matriz jacobiana,
eu tenho a derivada da primeira função em relação, né, a cada uma das n variáveis. Então, eu tenho, né, derivada de f1 com relação a x1, derivada de f1 com relação a x2, até a derivada de f1 com relação a xn. Na segunda linha, eu tenho a derivada de f2 com relação a x1, f2 com relação a x2, até a derivada de f2 com relação a xn. E eu vou prosseguindo, né, com essas derivadas parciais até a última equação, em que daí eu tenho, né, a derivada de fn com relação a x1, fn com relação a x2, até uma fn com relação a xn. Então, essa, né, é a lógica obtida aqui para a matriz jacobiana. Eu vou, né, calculando as derivadas parciais de cada uma das funções em relação a cada uma das variáveis, né? E isso, então, acaba me fornecendo, né, aí, né, os elementos dessa matriz, né? Com isso, né, a gente vai ter a aplicação do método de Newton-Raphson, né, que vai ser dado basicamente por essa equação aqui. Então, a variável x, né, numa iteração k, ela é o quê? Basicamente, a aplicação, né, da função vetorial g, né, para as variáveis da iteração anterior, né, então x de k menos 1, que é basicamente o quê? X de k menos 1 menos uma correção. A correção é dada pelo quê? Inverso da jacobiana, avaliada para os valores, né, obtidos da iteração anterior, multiplicado pela função aplicado, né, aos valores, né, das variáveis na iteração anterior. Bom, se a gente tiver, então, estimativas iniciais, né, suficientemente acuradas, esse método aqui apresenta uma convergência dita quadrática, né? Então, o erro ele vai tendendo, né, a se reduzir, né, de forma quadrática a cada aplicação desse método de Newton-Raphson, né, para sistemas. Bom, uma fraqueza desse método, né, é a necessidade tanto de avaliar aí a matriz jacobiana, por quê? Porque para avaliar essa matriz jacobiana eu tenho que calcular derivadas parciais, né, como a necessidade de inverter essa matriz jacobiana, né, para cada iteração. Então, aqui, né, a gente nota que eu tenho uma inversa, né, da matriz jacobiana. Então, na prática, né, a gente evita essa avaliação da inversa com dois passos. O primeiro, a gente trabalha com o vetor auxiliar, que satisfaça essa relação de que a jacobiana multiplicada, né, por esse vetor, ele vai dar menos o valor da função. Bom, isso aqui, na realidade, né, vai ser a solução de um sistema de equações lineares. Então, essa solução do sistema de equações lineares, ela pode ser feita, né, dependendo do caso, por um método direto ou por um método iterativo, como a gente viu no capítulo anterior, né? Então, se o sistema tem poucas equações, né, aí eu posso até utilizar um método direto, como a eliminação de Gauss. Se a gente tiver, né, um número muito grande de equações, então eu posso partir para um método iterativo como Gauss-Seidel para resolver o sistema. Então, cada situação a gente pode utilizar de uma forma diferente, né, os métodos. Passo seguinte, né, é o quê? Eu obtenho uma nova aproximação, né, da solução, juntando, então, né, a estimativa da iteração anterior com esse valor, né, de y calculado. Então, a gente faz o processo aí em dois passos, né, de tal maneira que, ao final, eu tenho, então, o valor, né, da solução naquela iteração. Então, em geral, a gente evita ao máximo fazer a inversão de uma matriz, né?
Inversão de matrizes é algo bastante complicado, então a gente evita ao máximo fazer esse procedimento. Então, a gente resolve um sistema linear e depois, né, faço uma correção a partir dessa solução, né, da variável auxiliar. Bom, então, vamos ver aqui, né, o mesmo sistema de equações não lineares, agora resolvido pelo método de Newton, né? Vamos ver como ele vai poder ser, né, trabalhado. Bom, aqui então, né, a gente vai ter a mesma estimativa inicial, né? Vamos definir então, né, a f. Aqui então, né, algo diferente do método do ponto fixo. Eu não preciso, né, isolar uma variável em cada uma das equações, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar exatamente com as equações da forma que estão apresentadas, né? A único ponto, né, que eu devo tomar cuidado é que todas as equações devem ser igualadas aqui a zero. Então, esse é um ponto que deve ser considerado ali. Se ele não for igual a zero, a gente tem que manipular de tal maneira que elas sejam, né, iguais a zero. Então, o que eu tenho ali, né? A primeira função, né, f1, é o quê? É basicamente a função que foi apresentada, né? Só tirei aqui o igual a zero, né? Então, o f1 de x1, x2, x3, ao final do processo, né, ele deve ser igual a zero, mas ele é dado por essa expressão aqui, né? 3x1 menos cosseno de x2, x3 menos meio. f2, né? Também de x1, x2 e x3, x1 ao quadrado menos 81 que multiplica x2 mais 0,1 x ao quadrado, né? Mais x3, seno de x3 mais 1,06. E o f3, né? Essa expressão exponencial de menos x1, x2 mais 20x3 mais 10π menos 3 sobre 3. Bom, com base nessas três funções, eu vou calcular a matriz jacobiana. Matriz jacobiana, então, vou derivar f1 com relação a x1, f1 com relação a x1, derivada vai ser igual a 3. f1 com relação a x2, ele vai me fornecer o quê? Então, aqui é constante, então vai dar zero. Esse termo, menos cosseno de x2, x3. Derivada de cosseno é menos seno. Então, com o menos aqui vai dar positivo. Então, vai dar x3 seno de x2, x3. E aqui, né, terceiro termo dessa linha é derivada de f1 com relação a x3. Então, isso aqui é constante em relação a x3. Então, fico com derivada de menos cosseno de x2, x3 em relação a x3. Fico com x2 seno de x2, x3. Na segunda linha, eu vou ter o quê? Derivada, né, de x2, de f2 com relação a x1, né? Então, f2 com relação a x1 vai ser 2x1, né? Os outros termos são constantes em relação a x1. Então, desaparece. Aqui, né? Derivada dessa função f2 com relação a x2, né? Aqui, ele vai ser o quê? Ele vai passar, né, esse expoente para frente. Então, menos 162, x2 mais 0,1. Né? E aqui, derivada de f2 com relação a x3, derivada de seno de x3 é cosseno de x3. Aqui essa última linha, a terceira linha, são as derivadas parciais de f3 com relação a x1. Então, exponencial de menos x1, x2 vai dar menos x2 expoente de menos x1, x2. Exponencial, né? Isso aqui, né? Derivada de f3 com relação a x2, menos x1 exponencial de x1, x2. E derivada parcial de f3 com relação a x3 vai dar 20. Então, essa expressão aqui é a minha matriz jacobiana. Né? Bom, então, se eu utilizar agora a minha estimativa inicial que foi fornecida, 0,1, 0,1
e menos 0,1, o que vai acontecer? Utilizando, então, né, aqui na primeira equação, eu vou ter o valor de F1, o valor de F2 e o valor de F3, né? Aqui com essa estimativa inicial. Então, substituindo, né? x1 por 0,1, x2 por 0,1, x3 por menos 0,1 em cada uma das equações, eu obtenho esses valores aqui. Menos 0,199995, menos 2,26983341,7 e esse outro valor de 8,462025, né? Bom, isso aqui para F. O que eu tenho que fazer? Também substituir cada um desses três valores nessas expressões aqui, né, dadas na matriz jacobiana. Então, aqui vai dar 3, aqui, né? Vai dar menos 0,1 seno de 0,1 vezes menos 0,1 e assim por diante. Então, eu vou ter aqui, né? Matriz jacobiana na primeira iteração, 3, 9,99, né? Vezes 10 a menos 4. Aqui também, 0,2 menos 32,4, né? E eu, então, vou substituindo cada um, né, dos valores x1, x2, x3 nessas expressões aqui da matriz jacobiana. Então, obtenho a matriz jacobiana, né? Obtenho essa F. O que eu vou fazer? Eu vou, então, avaliar, né, esse vetor auxiliar. Então, jacobiano multiplicado pelo vetor auxiliar tem que ser igual a menos F. Então, eu obtenho daí o valor, né, de y. Esse y vai ser a minha correção a ser aplicada nos valores iniciais de x, né? Então, o valor de x1 era 0,1, eu vou somar com esse 0,39 obtido. Então, vai dar 0,49. O valor de x0, x2, né? Ele era 0,1, eu vou subtrair agora, né, esse valor de 0, menos 0, vou subtrair esse valor de 0,08, né, que é a correção. Então, dá 0,019. No terceiro caso, era menos 0,1, eu vou, né, subtrair esse valor de menos 0,42, que foi obtido, obtenho o valor de menos 0,52. Com isso, eu vou, então, realizar o mesmo processo, né, aí na sequência. Então, o que vai acontecer, né? Agora, com esses valores aqui calculados, eu devo, né, voltar na equação aqui da matriz jacobiana e obter, então, uma nova matriz jacobiana, né, com novos coeficientes aqui. Eu vou obter novos valores aqui de f e resolver novamente algo do tipo aqui. Jacobiana multiplicado por y igual a menos f, obtenho um novo valor de y para somar com esses valores aqui, né, de x que foram calculados. Com isso, né, então, a gente vai obter a solução, né? Então, na forma geral, eu tenho que a jacobiana, né, de x de k menos 1 é dada por essas expressões, né, em que daí esse expoente aqui, que está entre parênteses sempre, indica, né, que é a iteração anterior, k menos 1. O valor da função aqui também é de k menos 1. E obtém, então, resultados apresentados aqui nessa tabela, né? Então, são valores aí, né, que a princípio a gente nota que vão tendendo, né, a um valor, né, aí esperado. Então, ao final, né, aqui de 5 passadas desse método, a gente tem esse valor aqui, né? 0,5, aqui tendendo a zero, né? Então, menos 1,37 vezes 10 a menos 11, e aqui 0,5235. A variação da quarta para a quinta iteração, né? Deu aí de 10 a menos 10. Então, um valor muito pequeno. Quais são vantagens, né, do método de Newton? Em geral, ele é o método mais rápido, né, para a obtenção da solução, aí utilizando um sistema, né, de equações não lineares. Então,
em geral, ele acaba sendo, né, bastante utilizado. Por quê? Porque ele é muito rápido. Desvantagem, né? A grande desvantagem está no fato de que a gente precisa, né, calcular essa matriz jacobiana, né, de forma analítica para daí, né, poder utilizar os valores que vão sendo calculados a cada iteração. Mas a matriz jacobiana, ela envolve derivadas parciais, né? Então, a gente tem que calcular esses valores de derivadas parciais aí, né, para inserir nessa matriz jacobiana. Então, os mesmos problemas que a gente tinha lá com o método, né, de Newton para uma única equação linear, não linear, né, a gente tem aqui no caso do método de Newton para sistemas de equações não lineares. Então, a desvantagem é esse cálculo de derivadas, né? Então, o que pode ser feito? Lá no método, né, de Newton, na sequência a gente viu um método da secante, que a gente calculava, então, de uma forma, né, aproximada a derivada ali da função. Então, o método de Newton também, né, ele pode ser modificado de tal maneira que eu obtenha a derivada, né, de forma aproximada. Então, essa seria uma modificação do método de Newton que gera o que a gente chama de método de quasi-Newton, né? Então, método de quasi-Newton, a gente, ao invés de calcular a derivada exata, a gente calcula então a derivada de forma aproximada. Essa seria uma técnica possível, né, de ser empregada para obter então solução de uma equação também não linear. Então, ao invés de ter essa matriz jacobiana, eu obtenho a matriz jacobiana aproximada, né? Uma outra possibilidade seria o quê? Eu mantenho essa matriz jacobiana, né, ah, estacionária, por assim dizer, né? Então, mantenho fixa por um número determinado de iterações. Bom, a cada iteração, a princípio, né, ele teria que ser modificada, mas se eu mantiver essa matriz, né, de forma fixa por algumas iterações, em geral, a gente não diminui aí, né, a carga de eu ter que ficar recalculando toda vez, e por isso, né, a gente paga um certo custo, que é aumentar o número de iterações, mas a gente diminui um pouco o esforço computacional. Então, essas aí são algumas técnicas possíveis, né, para a gente modificar um pouco esse método de Newton, torná-lo, né, um pouco mais simples, né, de uma certa forma. Então, esses seriam alguns, né, algumas possibilidades de métodos aí de quasi-Newton. Existem outras, né, possibilidades, mas esses aí são algumas, né, recorrentes que acabam sendo utilizados. Dúvidas? Bom, então, por hoje a gente fica por aqui. Então, esses métodos agora, né, de sistemas de equações não lineares, basicamente são, né, a união dos capítulos anteriores, né, do capítulo de equações de uma equação não linear com várias, né, sistemas de equações. Então, por hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente trabalha então, né, outros problemas, né, associados aqui. Em geral, daí problemas de interpolação, né, e aproximação numéricas. Oi? Leonardo? Professor,
Oi, professor, a lista de exercícios ainda vai ser enviada? Que eu Eu não ainda sei vou se enviar. Aham. vai enviar. Ah, tá. Obrigado. Esse assunto vai estar nela também, professor, ou só até a aula passada? Eu devo incluir só até a aula passada. Esse assunto, né, deve ficar na próxima. Ah, tudo bem, então. Obrigado. Mais alguma dúvida? Bom, então desejo a todos uma boa noite, né? Até a próxima semana. Igualmente, professor, até mais. Boa noite. professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Obrigada.